Olá, amigos e amigas. Que Jesus abençoe a todos nós. Estamos de volta com o nosso estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Avançando nesta quarta parte da obra, chegamos agora ao capítulo de número 39. Justiça, solidariedade, responsabilidade. Então, esses três pilares sobre os quais falaremos, três pilares aí das leis divinas, dos atributos de Deus, sobre os quais falaremos aqui com o auxílio de Leon Denis. Apenas recapitulando, no último estudo, no último capítulo, nós falamos sobre a ação que podemos ter sobre os espíritos infelizes, a maneira pela qual podemos auxiliá-los, aqueles que no mundo espiritual estão em estado confuso ou ainda revoltados, rebeldes contra as leis divinas, como que as orações, como que o intercâmbio mediúnico podem auxiliar esses espíritos a despertarem, a recomeçarem, lembrando que a gente já veio falando sobre isso também em capítulos anteriores. Na visão espírita, nenhum ser está eternamente voltado ou votado ao sofrimento ou ao mal. Todos os seres, mesmo aqueles que se encontram em uma condição muito complicada, num estado ainda de muita perversidade, mesmo estes espíritos serão um dia guindados, se alçarão pelos seus esforços, com o auxílio de Deus, à condição um dia de espíritos puros. Por isso, cabe a todos nós também entender esse papel que temos para com aqueles que ainda ignoram as leis divinas, para com aqueles que ainda ignoram a força do bem, do amor. Todo aquele que avançou um pouco mais em termos de consciência acerca de si mesmo, acerca da lei divina, passa a ter uma dívida, digamos assim, de amor, de carinho, de compreensão por aqueles que ainda permanecem mais aquém na jornada evolutiva. Assim como os benfeitores espirituais voltam-se para nos auxiliar, estendem as suas mãos para nós, os espíritos, que temos ao longo de muitos séculos caído, tropeçado, nos esquivado ao chamamento do mais alto. É graças a esses espíritos que vão mais à frente e que nos estenderam as mãos, que em algum momento a gente pôde despertar e que hoje estamos aí buscando realmente aprender, crescer, nos renovar à luz do Evangelho de Jesus. Então, o capítulo anterior, em que Leon Denis nos falou sobre essa ação que podemos ter sobre os espíritos infelizes, esse compromisso de amor, de vibrar, de orar por eles, de certo modo prepara o que a gente vai falar hoje aqui, sobre essa questão da solidariedade que passamos a compreender como uma lei divina, Deveremos todos ser solidários no sentido que espíritos em evolução nos ajudamos uns aos outros. Os que avançaram, evoluíram mais, estendem as mãos aos que estão na retaguarda, assim como aqueles estenderão as mãos aos que estão ainda mais na retaguarda, e assim esse processo de solidariedade, de auxílio mútuo, nós vamos progredindo. Inclusive aqueles que se portam ainda com ódio, que se opõem ainda ao bem e às leis divinas, acabam sendo também instrumento de progresso, de evolução para aqueles que já estão buscando o bem, que no exercício ali do amor incondicional, do perdão, da indulgência, acabam progredindo, ao mesmo tempo amparando esses espíritos para que um dia despertem. Falaremos, portanto, também de responsabilidade, que nasce naturalmente de uma consciência mais esclarecida e desse grande princípio, então, dessa grande lei, a justiça divina que tudo rege de maneira justa, mas também misericordiosa, profundamente amorosa, fundindo-se nessa lei que Kardec e os Espíritos definem lá, em O Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. Uma lei só, fundindo aí essas três faces, esses três aspectos de uma só lei. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, nesse capítulo 39, e Leon Denis começa dizendo o seguinte: tanto no moral como no físico, tudo se encadeia e se liga no universo. Então essa frase é uma síntese maravilhosa.
o que nos parece caos, o que nos parece desconexo, o que nos parece sem sentido ou sem propósito, tudo no universo tem uma razão de ser e se encadeia dentro de um todo maior, que é o todo da obra divina, que é perfeita, absolutamente perfeita. Claro que nós, espíritos ainda muito imperfeitos, não teremos a visão para abarcar esse todo. A gente vai acessando, digamos, frestas dessa realidade, como quem olha por um buraco de uma fechadura, o horizonte lá fora, a gente vai ver um recorte, né? Uma janela ali aberta, uma fresta dela, a gente vai ver um recorte do horizonte. Quanto mais o espírito sobe nos degraus da evolução, mais ele consegue ter essa visão de conjunto, com clareza, com entendimento de todas as perfeições que ali se envolvem na grande perfeição da lei divina, todas as nuances, os aspectos, os detalhes. Isso tanto no aspecto físico como no aspecto moral. E aqui nós temos duas ciências propriamente que vão se dedicar, cada uma delas, ao estudo de um desses domínios. O que vai estudar ou qual ciência vai estudar esse domínio físico da matéria, o mundo material? A ciência aqui da Terra. Os esforços da física, da química, da matemática, da biologia, da astronomia, são os esforços aí dessa ciência que, mobilizada pelo homem, vai estudando e compreendendo melhor os quadros da natureza divina, da criação divina. Então, a ciência aqui, material, digamos assim, tem como objeto de estudo a matéria e as leis que regem a matéria, o universo material. Por outro lado, nós temos uma ciência que vai ter por finalidade o estudo do universo moral, das leis morais. A ciência espírita vai nos auxiliar a compreender, então, o universo espiritual, esse mundo espiritual e as leis morais que regem o destino dos seres, que regem a vida moral dos seres, dos espíritos. Né? Então, o Espiritismo, bem como o Evangelho de Jesus, que é o maior tratado, digamos assim, a maior síntese das leis morais que a humanidade já recebeu, que estão ali expressas e vivas, vividas essas leis em Jesus, na sua vida. Aí nós temos então essa ciência moral, digamos assim, essa ciência espiritual, ciência espírita, que vai nos auxiliar a desdobrar reflexões e entendimentos em torno, então, do universo moral. São duas ciências, portanto, que se complementam. Como Kardec vai dizer no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião, né? A religião, então, de um modo geral, e aqui para nós a ciência espírita, vai ter essa finalidade do estudo do universo moral, e a ciência material, o estudo do universo físico com as suas leis. Kardec vai mencionar isso também no livro A Gênese, por exemplo, no capítulo 4, quando ele fala do papel de cada uma dessas ciências, da ciência material e da ciência espírita, no entendimento, por exemplo, da Gênese, né, ou do Gênesis, do princípio das coisas, da criação divina, ele vai dizer que cada uma delas tem um papel ali nessa explicação. Elas se compõem, elas se complementam, então, para que os espíritos que aqui estamos possamos cada vez mais ter uma visão mais ampla e mais clara da perfeição da obra divina. Então tudo se encadeia. O que nos falta muitas vezes é visão, é largueza de visão e de compreensão, para entender o que está por trás, todas as variáveis envolvidas, mas quanto mais progredimos, mais vemos a beleza e a perfeição em tudo que há. Então tudo se encadeia no universo, o que nos faz lembrar aquela frase que está lá no Livro dos Espíritos, né? Conhecida frase na questão de número 540, quando os Espíritos dizem, né? Assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então há uma admirável lei de harmonia
que nós, espíritos ainda muito acanhados, não conseguimos apreender em toda a sua pujança, em toda a sua grandeza. Mas vamos acessando faces, aspectos, características, detalhes dessa lei até o dia em que, como espíritos puros, conseguiremos realmente ter uma visão de conjunto dessas leis divinas. Isso é o processo da evolução, isso é o evoluir. Pois bem, seguindo aqui, Leon Denis diz, né? Na ordem dos fatos, desde o mais simples ao mais complexo, tudo é regulado por uma lei. Não é essa a história, por exemplo, do desenvolvimento das civilizações, da humanidade aqui na Terra? Antes a gente via os fatos, como não entendia as leis, os mecanismos ali por detrás, atribuíamos muitos deles ao sobrenatural, ao maravilhoso. Né? Kardec até tem um artigo, melhor, um capítulo do livro dos Médiuns muito interessante em que ele fala sobre isso, sobre o maravilhoso, sobre o sobrenatural. E ele vai então dizer como o Espiritismo vem realmente tirar ali os últimos domínios do sobrenatural. Porque nós, humanidade, projetávamos para o sobrenatural tudo aquilo que não compreendíamos. Então a ciência material, por um lado, foi explicando as leis da física, da química, ajudando-nos a entender esses fenômenos que nos cercam em toda parte, e depois o Espiritismo veio explicar os fenômenos que a ciência material ainda não conseguia explicar. A intervenção dos espíritos na natureza, a intervenção dos espíritos junto à humanidade encarnada. Então veio, digamos, realmente retirar o último reduto que o sobrenatural tinha ainda, que o maravilhoso ainda tinha, que era dessa questão mais espiritual, mostrando que ali também existem leis, existem princípios, né, perfeitamente compreensíveis e que então explicam fenômenos que antes pareciam ser milagres, pareciam ser poderes sobrenaturais. Então, a história da evolução da humanidade é justamente entender o que está por detrás desses fatos. Essas leis que regulam os fatos, desde os mais simples aos mais complexos, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, moral, para que assim a gente entenda melhor o universo em que estamos inseridos e como há um porquê para tudo, como há um caminho realmente, né? Há uma direção, um direcionamento no universo para todos nós espíritos que estamos aqui a evoluir. Cada efeito se prende a uma causa e cada causa engendra um efeito que lhe é idêntico, né? Que tem a mesma natureza, digamos assim, o efeito da causa que o gera. Então, uma das frases que Kardec mais usa ao longo da codificação, esse axioma, né, não há efeito sem causa. Então, esse é um princípio, é um axioma que Kardec recorre muitas vezes, e não há efeito inteligente sem causa inteligente. Foi, inclusive, um dos caminhos, né, um dos princípios norteadores para ele chegar realmente a entender que por detrás daquelas mesas girantes, por detrás daqueles fenômenos todos que ele passou a acompanhar, ali existiam espíritos, seres inteligentes. Afinal de contas, os efeitos se mostravam inteligentes. Como é que uma mesa está conversando comigo? A mesa não é inteligente, então tem alguma força inteligente por trás. E assim, né, sucessivamente, pelas análises, pelos estudos, pelo diálogo com esses seres, ele chegou então a essa compreensão de que eram espíritos. Então isso é um axioma, né? Todo efeito está amarrado a uma causa e a uma causa que partilha aí da sua natureza. Se é um efeito inteligente, nós teremos uma causa inteligente. Daí, no domínio moral, o princípio da justiça, a sanção do bem e do mal, a lei distributiva que dá a cada um segundo as suas obras. Então, o que Leon Denis está dizendo? Que o fundamento principal da justiça divina é exatamente esse. Cada causa gera um efeito correspondente àquela causa. No caso aqui, a causa são as ações dos seres. O uso do livre-arbítrio de cada espírito
gera as causas definidoras do seu destino. Causas que então vão ocasionar os efeitos que lhes são correspondentes. Por isso, a síntese maior, mais profunda, mais realmente descritiva da justiça divina é aquela frase de Jesus que está no Evangelho, que Kardec vai recuperar e sobre a qual vai falar no livro Céu e Inferno, que trata justamente da justiça divina. Kardec vai dizer, olha, a máxima expressão da justiça divina está naquela frase de Jesus. E não poderia ser diferente. Jesus, como o espírito mais sábio que aqui já passou, né, o mais profundo conhecedor das leis divinas que aqui já passou entre nós, Jesus nos traz aquela orientação, a cada um segundo as suas obras. Essa é a síntese, é o resumo sublime da justiça divina. Para cada causa gerada pelo próprio ser, no uso do seu livre-arbítrio, consequências, efeitos que são naturais, que decorrem naturalmente disso e que guardam consonância, digamos assim, com a causa ou as causas que os geraram. Esse é o princípio fundamental, essa lei distributiva que dá a cada um segundo as suas obras. Deus estabeleceu, claro, um referencial, né, de bem e de mal. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questões 629 em diante, quando Kardec e os Espíritos vão tratar ali da moral. O que é a moral? Né? A regra do bem proceder. É agir em conformidade com a lei divina. E por que Deus estabeleceu essas leis? Para zelar pela harmonia do universo, pela evolução dos seres, para estimulá-los a progredir, para que o universo mantenha a sua estabilidade, a sua harmonia, para que os excessos do livre-arbítrio sejam limitados, né? E para que os seres então percebam que determinados procedimentos não são adequados para a manutenção da harmonia do todo. Então o indivíduo rompe com essa harmonia pelos caprichos, pelos excessos, pelo egoísmo, ele sofre consequências que visam orientá-lo, dizê-lo, né? Dizer para ele que aquilo não se enquadra dentro da proposta de harmonia do universo, para que ele retifique então o seu proceder, proceda de maneira diferente futuramente. Então as leis divinas foram estabelecidas nessa sanção do bem e do mal, que está essencialmente em cada ser criado, em cada espírito. Deus ali colocou um guardião da probidade interior, como dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a consciência. É essa expressão da lei em cada espírito, visando orientá-lo conforme a proposta de Deus para a criação. Né? Orientá-lo até para a sua finalidade, que é chegar um dia à perfeição. Então existe essa sanção em cada ser, que se torna, claro, cada vez mais límpida, cada vez menos enviesada na medida em que o espírito progride e se liberta das suas paixões, mas essa sanção está nele próprio, fazendo com que ele vá reajustando a rota e o proceder na medida em que se afasta disso, essa sanção, a consciência, pela lei distributiva, lhe faz sofrer os efeitos dolorosos desse afastamento do equilíbrio para que ele possa, então, agir de maneira diferente nas decisões futuras. Então é muito perfeito, né, quando a gente vai entendendo esse processo, especialmente com a visão ampliada que o Espiritismo nos traz, fazendo-nos enxergar essa lei de justiça operando não somente em uma encarnação. Porque se a gente restringir a justiça divina a uma encarnação, aí a gente vai encontrar muitos becos sem saída, digamos assim. Muitas coisas não vão ter explicação, porque vai parecer a justiça mais injusta que se poderia conceber, né? Porque uns têm um destino assim tão marcado por facilidades e outro um destino tão marcado por dificuldades, se não há nada para trás, se não existe uma história pregressa, se tudo começou naquele nascimento, porque uns já vêm marcados pela dor e outros com uma vida inteira de facilidades. Não faria sentido. Agora, quando eu vejo a justiça operar no todo da vida espiritual do ser, tudo se encaixa de maneira muito bela, perfeita, justa de fato e sábia, né? Então é isso que ele começa dizendo aqui. Mais adiante um pouco, no parágrafo, ainda nesse primeiro parágrafo, ele prossegue. Cada um desses atos, cada uma das violações do nosso pensamento,
cada uma das volições do nosso pensamento, segundo a força que os impulsiona, executa sua evolução e volta com seus efeitos, bons ou maus, para a fonte que os produziu. Então é um processo cíclico, né? Algo que até Leon Denis vai comentar numa outra obra sua, lá no livro O Grande Enigma. Ele fala, inspirado um pouco nos antigos conhecimentos dos druidas, né? Dessa lei circular, mas no fundo é essa ideia de que são ciclos mesmo, né? São processos aí que representam uma ação que retorna com uma reação, né? O que eu oferto à vida, a vida me retorna então os efeitos naturais daquilo que foi feito. É a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, enfim. O que eu opero, o que eu penso, né, primeiramente, o que eu sinto e penso que gera a minha ação, o que eu opero na vida, isso se irradia, alcança outras vidas, influencia outras pessoas, gera circunstâncias, acontecimentos que depois voltam repercutindo em mim de acordo com a natureza da missão. Se foi algo que levou benefícios a outras pessoas, que semeou o bem, o progresso, a evolução, volta para mim na forma de estímulo, de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado. Se por outro lado foi algo que gerou mal, que prejudicou, né, que infelicitou a vida de outros, que criou barreiras ao progresso, volta para mim na forma de desilusões, de decepções, de dores que visam me despertar, me reabilitar no caminho a ser percorrido, tendo em vista a finalidade última de todos nós, que é a evolução para a perfeição. Então, cada um desses atos, cada uma das volições, né, das irradiações dos nossos pensamentos, retornam então depois para nós com a colheita, que guarda naturalmente vinculação muito estreita com a sementeira. O mal, do mesmo modo que o bem, torna ao seu ponto de partida em razão da afinidade de sua substância. Então é como se aquilo que vai mantivesse um vínculo, um laço com a sua origem. Então cada palavra minha, cada gesto meu, cada semente que eu lancei no solo da vida, do tempo, guarda um vínculo com a fonte de origem, até por afinidade mesmo, né? É como uma marca ali, no ato da criação daquele ato, daquele pensamento, aquilo já vem com uma marca que diz, né, com um selo que diz, ó, a origem é tal. E ele então retorna àquela origem, né, como que numa bússola divina, aí, um GPS certeiro que traz àquela origem, no caso, aquele indivíduo que criou aquela ação, aquele pensamento, enfim, traz aquilo que lhe é correspondente. Há faltas que produzem seus efeitos mesmo no curso da vida terrena. Outras, mais graves, só fazem sentir suas consequências na vida espiritual e muitas vezes até nas encarnações ulteriores. Então Kardec vai comentar melhor sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, em que ele trata das causas anteriores e causas atuais das aflições. Muitas das aflições que hoje vivemos, na presente encarnação, vão ter o seu nascimento nesta encarnação mesmo. Às vezes a gente tem o hábito de tudo projetar em encarnações pretéritas. Ah, o que eu fiz lá atrás, devo ter feito muita coisa. De fato, o nosso passado não é lá muito luminoso. Mas muitas das aflições nós criamos nesta encarnação mesmo. Pela negligência, pela imprevidência, pelo orgulho, pela indiferença, enfim, uma série de posturas que a gente vai adotando que vão criando, multiplicando muitas aflições ou tormentos voluntários, como também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, existirão outras, principalmente aquelas provas mais difíceis, aquelas provas mais marcantes, né? Uma determinada existência, geralmente elas vão estar associadas a experiências pretéritas. Expiações mais difíceis geralmente vão estar associadas a equívocos do pretérito. Eu estou até, li agora recentemente, né, concluí a trilogia dos romances da Ivone Pereira, fica a sugestão inclusive para quem não leu, muito instrutivo, né?
E só para citar um caso, por exemplo, de um livro para outro, o segundo livro da trilogia, que é O Cavaleiro de Lumières, depois o terceiro, O Drama da Bretanha. Um dos personagens do segundo lá, Henrique de Lumières, acaba se suicidando nesta encarnação. E isso gera todo um desequilíbrio perispiritual que repercute na sua condição no mundo espiritual, né? Seu perispírito ali com muitas complicações, muitas dores, angústias e tudo mais, e que repercute inclusive na sua próxima encarnação, em que ele vem com problemas ali neurológicos, com problemas decorrentes do desequilíbrio que ele havia criado anteriormente pelo ato do suicídio, né? Inclusive com uma prova ali, uma expiação pela qual ele passa decorrente desse processo. Então, assim, nós vamos ter muitos exemplos disso na literatura mediúnica espírita, nas obras de André Luiz, nas obras de Ivone Pereira, que acabamos de mencionar, né, em outras obras que vão tratar disso, desse estudo, né, entre encarnações, a gente vai ver essas repercussões de desajustes, equívocos do pretérito, muitas vezes em vidas futuras, né, seja na forma de expiações, como consequências mais diretas, ou seja, como provas que os espíritos solicitam para se reajustarem perante si mesmos diante dessas lembranças dos equívocos pretéritos. Então existem causas anteriores e causas atuais das aflições. Por isso que a gente falou, não dá para reduzir a análise da justiça divina a uma presente encarnação. Porque eu posso até abarcar as causas atuais, mas e as causas anteriores? E aquelas provas, aquelas expiações que eu não vou encontrar razões na presente encarnação? Por exemplo, um bebê, uma criança que já nasce com um problema congênito. Se ele não tivesse nenhuma história pregressa, se a vida daquela alma começasse ali, por quê? Dentre outras tantas que nasceram perfeitamente bem, aquele espírito foi escolhido para ter aquilo. Qual a justiça divina existiria se ele fosse ali um sorteado, digamos assim, para passar por aquilo? Agora, quando a gente vê que muitas vezes essas experiências ou são expiações ou provas solicitadas pelo próprio espírito e que têm uma vinculação com escolhas, com caminhos do pretérito, né? E que muitos espíritos vão passando por isso, se não nesta encarnação, em outras passaram por dificuldades similares, a gente vai vendo que tudo se encaixa dentro desse todo que só a visão espiritual nos permite enxergar. Então é isso que ele está dizendo aqui. Mas aí ele prossegue, né, no próximo parágrafo. A pena de Talião nada tem de absoluto, mas não é menos verdade que as paixões e malefícios do ser humano produzem resultados sempre idênticos aos quais ele não pode subtrair-se. Então aqui a gente precisa reconfigurar um pouquinho o nosso entendimento sobre esse termo, essa expressão pena de Talião, que a gente associa muito lá, né, no Antigo Testamento, aquela frase, né, o olho por olho, dente por dente. A gente precisa entender isso melhor à luz aí da justiça divina. Os próprios Espíritos vão comentar isso com Kardec, na questão 764 de Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, né? Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Então parece a consagração aqui da pena de Talião, né? E aí Kardec pergunta, essas palavras não consagram a pena de Talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Ele está tratando aqui nessa parte do Livro dos Espíritos da pena de morte. E aí os Espíritos começam a resposta dizendo assim, tomai cuidado. Muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Então, tanto com relação à pena de Talião, como as palavras de Jesus aqui. Né? Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Porque se a gente interpretar literalmente essa fala de Jesus, então eu nunca vou fechar o ciclo, né, do homicídio, por exemplo. Porque aquele que matou numa encarnação pretérita pela espada, na próxima ele vai ser morto pela espada, então eu vou ter um novo assassino, que por sua vez vai precisar de um novo assassino mais adiante e assim indefinidamente. Não, não é essa a ideia. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, que há uma correlação entre o equívoco e a consequência depois que ele sofre. Né? Que a experiência que ele vai viver depois guarda uma correlação direta com aquilo que ele fez no pretérito. Agora, aquele que assassinou um indivíduo numa encarnação pretérita, ele não
não precisa resgatar isso necessariamente morrendo assassinado. Ele pode resgatar isso trabalhando, servindo, né, amparando aquele a quem prejudicou, assassinou uma encarnação pretérita. Pode resgatar isso com uma vida de lutas, de dificuldades, de enfermidade. Existem várias maneiras de fazê-lo. Acontece muitas vezes que ele acaba desencarnando num processo como esse. Mas aquele que acabou, né, sendo o agente dessa pena de talião vai sofrer as consequências por ter se tornado um homicida. Né? É o que Jesus fala, o escândalo vem, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Porque não necessariamente o espírito precisava resgatar sendo assassinado. Mas se ele acabou sendo aquele que foi instrumento, vai incorrer também, né, perante a justiça divina no equívoco de ter se feito assassino. Então, a gente precisa entender melhor isso. Né? E os espíritos prosseguem. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Então não cabe a nós aplicarmos, nos colocarmos no lugar dos justiceiros de Deus. Como muitas vezes, né, temos feito, como a gente vê no caso lá de um Gregório, no livro Libertação, que se colocou ali como o justiceiro de Deus, aquele que aplicava a pena. Então ele pegava os espíritos equivocados do mundo espiritual e ele então se colocava ali no lugar da mão pesada divina, né, sobre os culpados. Não, não é essa a ideia. É o que ele está falando aqui também sobre a questão da pena de morte. Não nos cabe nos colocarmos nessa posição de definirmos sobre a vida ou a morte dos nossos irmãos. Não. Uma coisa é a justiça terrena que visa, né, um certo equilíbrio da sociedade e que visa então reeducar, né, corrigir, regenerar aquele que se transviou para as sendas do crime. Mas é uma justiça que deve visar restaurar, reerguer, não punir por punir. Então, é Deus quem define, que tem toda a visão e entendimento, que conhece cada um dos seus filhos para definir muito bem qual é a melhor aplicação da justiça para cada um. E para isso ele tem as suas leis, que se manifestam na consciência já de cada um e, claro, os seus agentes, né, os espíritos superiores, que são também incumbidos de ordenando, digamos assim, a aplicação dessas leis, né, que vão definindo as futuras encarnações dos espíritos, auxiliando nos planejamentos reencarnatórios, tendo em vista a aplicação dessas leis. Mas, em última ou em primeira instância, isso compete a Deus. E aí eles complementam: todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Né? Vamos, digamos assim, relevar aqui a questão do punir, né? Porque era a maneira, a linguagem utilizada à época, mas no sentido assim, sofreis as consequências conforme aquilo em que vocês se equivocaram, nesta existência ou em outras. Essa é a pena de talião entendida no seu sentido mais legítimo, né? Não aquela do olho por olho, dente por dente, no sentido muito literal, né? De feriu aqui, vai ser ferido amanhã por outra pessoa, porque aí eu nunca fecharia o ciclo do ódio, eu nunca fecharia o ciclo, né, da violência. Agora, quando se tem perdão, indulgência e outras maneiras de resgatar, por exemplo, do amor pelo amor, que cobra a multidão de pecados, a gente vai entendendo melhor essa ideia. Né? Então, esse é o sentido que a gente precisa recompor aqui em torno dessa expressão ou em torno de outras expressões. E como Leon Denis disse aqui, nada tem de absoluto, porque vai depender também da futura postura do espírito. Então, se o espírito muito se equivocou lá atrás, mas ele se arrepende e logo, né, se reergue para o trabalho, para a luta, com sinceridade, com esforço, com humildade, ele abranda, suaviza em muito as consequências dolorosas dos atos equivocados do pretérito. Agora, se ele mesmo se equivocando ainda permanece rebelde, renitente, né, endurecido, aí as consequências virão com todo o seu peso, até que aquele orgulho seja quebrado e ele então possa recomeçar pelo arrependimento. Então vai depender, nada é de absoluto, né? Por isso é a cada um segundo as suas obras, não existem regras gerais, né? A gente mencionou aqui o caso do suicídio, a gente já falou aqui em um dos capítulos sobre a questão do suicídio. Não existe uma regra geral para a condição dos suicidas. Existe lá um elemento em comum para todos eles, que é a decepção de verem que o que esperavam não se deu. Não fugiram, não conseguiram,
né, apagaram os seus sofrimentos, não conseguiram realmente terminar com a vida, pelo contrário. Isso é um elemento em comum. Agora, as consequências serão muito variáveis. Existem atenuantes, existem agravantes, né? Vai depender da postura ulterior, né? Depois, como é que ele vai se portar, se ainda é revoltado, ou se ele vai entender o seu equívoco e vai logo se dispor a renovar-se. Então não existe nada de absoluto. Por isso que opera-se, sobretudo, na consciência de cada um, esses ditames, né, da lei e da justiça divina. Mas as consequências sempre vão guardar correlação com aquilo que as gerou. Isso seria a ideia central aí da pena de talião, essa correspondência entre as consequências e as causas, né? Porque não dá para manter aquela ideia que se tinha, né, e que se tem ainda em outras visões teológicas, de que a gente vai, por exemplo, sofrer as consequências, os efeitos, digamos assim, de causas que não foram por nós geradas. Então, teve lá o pecado original de um indivíduo que os efeitos se abateram sobre todos os outros. Não. Os efeitos têm que ter correlação com as causas geradas por aquele indivíduo. Né? Então, e também assim, eu não posso ter um efeito que esteja completamente dissonante da causa. A causa foi ali uma coisa pequena, uma coisa singela, uma coisa com uma série de atenuantes, não pode ter o mesmo efeito que uma causa em que o indivíduo tinha muito conhecimento do que fazia e ainda assim optou por seguir aquele caminho equivocado. Claro que o efeito para ele vai ser muito mais grave do que o efeito para outro indivíduo que não tinha muita consciência. Né? Um mesmo ato, por exemplo, conforme o indivíduo que o causou, vai ter efeitos diferentes, porque depende do nível de consciência, do nível de discernimento que ele já tinha para entender o que ele estava fazendo. Então, por isso que o efeito guarda correlação com a causa, porque está associado com o espírito envolvido, com o seu nível de consciência, com a sua trajetória. Né? Mais adiante, ainda nesse parágrafo, ele prossegue: tal lei cumprir-se-á por si própria, sem haver necessidade de alguém constituir-se algoz dos seus semelhantes. É o que a gente acabou de mencionar. Um homicida, para resgatar numa futura vida, ele não precisa de outro homicida que o venha assassinar. O indivíduo pode resgatar pelo trabalho, voltado para as vítimas que ele fez, que ele teve, voltado para o bem, para a renúncia em prol da humanidade, uma enfermidade, uma vida de lutas e dificuldades. Eu não preciso ter o algoz. Acontece que muitas vezes acaba se tendo essa manifestação da justiça pela via mais enérgica, em que a humanidade imperfeita, né, corrige os seres humanos imperfeitos. Então, a imperfeição de um, o equívoco de um, acaba sendo uma espécie de resgate para os equívocos pretéritos do outro. Mas isso não exime aquele que cometeu os equívocos agora das consequências dos seus equívocos. Por isso, o caminho mais rápido, digamos assim, de sublimação, o caminho mais efetivo da justiça divina é o caminho do perdão, porque ele quebra o ciclo do ódio e da violência. E aí os espíritos envolvidos, em vez de ficar encarnação após encarnação, um vingando o outro, um perseguindo o outro, né, ou grupos inteiros, quando eles saem desse círculo vicioso pelo perdão, eles vão redimir de outras maneiras. Operando no bem, servindo a humanidade, servindo àqueles que prejudicaram. Eles saem daquele ciclo, né, desgastante, que na verdade é um ciclo muito mais demorado, de muito mais sofrimento, que é o ciclo da vingança corrigindo a vingança, né, da imperfeição corrigindo a imperfeição. Era isso que Gregório não entendia e que o Gúbio vai então explicando para ele. É muito interessante o diálogo de Gúbio e de Gregório lá no livro Libertação, nesse sentido. Né? Depois, mais adiante, no próximo parágrafo, um outro parágrafo, Denis diz assim: a lei de justiça não é mais que o funcionamento da ordem moral universal. As penas e os castigos representam a reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. Então, a justiça é a ordenadora, né? A ordem moral universal. Assim como os planetas se movem no cosmos em perfeita harmonia, né? Pela lei da gravidade, a justiça divina é essa lei ordenadora da moral universal, essa ordem
né, da moral universal. E aí as penas e os castigos, de novo, é a questão das palavras, né? A gente precisa entender a ideia, ou seja, as consequências disso, representam uma reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. Sobretudo, da própria natureza do indivíduo, do espírito, que é uma natureza essencialmente boa, porque criado por Deus, o espírito. Quando ele violenta essa sua natureza no processo de desviar-se, né, da lei divina, ele gera um desajuste interno. Paulo vai falar muito disso no livro dos Espíritos, na questão 1009, quando ele fala, né? O que é o castigo? Entre aspas, é uma consequência natural que visa fazer o espírito voltar-se sobre si mesmo, desgostar-se da sua deformidade pelo arrependimento, poder retomar o caminho do bem. Então o que Paulo está dizendo? As consequências dolorosas visam fazer com que o espírito reflita, perceba o desajuste interno que ele próprio construiu em relação à natureza essencialmente divina que ele traz e que ele vai descobrindo paulatinamente, para que ele então recomponha-se no caminho do equilíbrio, da harmonia com a lei divina. Então ela nada mais é do que essa ordem moral universal que dá a cada um o elemento despertador, a experiência despertadora, seja pela dor, seja por uma prova, por um trabalho a ser feito, a experiência que cada um precisa para voltar-se sobre si, reconhecer caminhos equivocados, posturas equivocadas, e então reajustar-se. As forças do universo são solidárias, repercutem e vibram unissonamente. Toda potência moral reage sobre aquele que a infringir e proporcionalmente ao seu modo de ação. Então, é sempre uma reação àquilo que foi infringido e uma reação proporcional. Proporcional, é o que a gente falou, né? Não dá para comparar, né, um ato causado por um indivíduo que teve um alcance assim, mais local com um ato que teve um alcance envolvendo inúmeras vidas. As consequências para cada espírito aí vão ser diferentes porque a proporção existe nesse processo, né, da lei distributiva, na lei retributiva da justiça divina. Deus não fere a pessoa alguma, apenas deixa ao tempo o cuidado de fazer dimanar os efeitos de suas causas. Então Deus não fica lá vigiando para punir. Ele estabeleceu leis, deu a consciência como guardiã de cada espírito e espera então que o tempo e as consequências que se desdobram naturalmente venham fazer o espírito repensar, seja pela dor, seja pelo sofrimento, seja pelo suor que vai lhe ser pedido, repensar as suas posturas, né? O homem é, portanto, o seu próprio juiz, porque, segundo o uso ou abuso de sua liberdade, torna-se feliz ou desditoso. Essa é a síntese da justiça divina, como a gente vai ver em todo o livro Céu e Inferno, ou no livro dos Espíritos, lá na quarta parte, Penas e Gozos Futuros, né? Mas sobre essa questão de Deus ter estabelecido as leis e não ficar ali olhando, né, para ficar ferindo, para ficar punindo, a gente nos recordamos aqui da questão 964 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta algo similar. Ele pergunta assim: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Então Deus fica ali observando os atos de cada um e tudo mais, para ficar definindo, né, julgamentos para cada um? Olha a resposta dos Espíritos, que lucidez. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Como existem leis que regem os fatos, os acontecimentos físicos, existem leis que regem, né, os atos e as consequências morais. Se as violais, essas leis, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Então, quando eu como demais, não é Deus que profere lá um julgamento dizendo, você comeu demais, agora você vai passar mal. Não. Ele estabeleceu uma lei que rege aqui o funcionamento do meu corpo,
quando eu ultrapasso o equilíbrio, a consequência natural é um desajuste orgânico aqui do estômago, do intestino, que traz já a informação, olha, não é bom ir até esse ponto, gera prejuízo para o seu corpo. Assim também no aspecto moral. Eis aí a punição, dizem eles, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então não é Deus que fica lá num tribunal proferindo sentenças, né, a cada instante, a cada milésimo para todos os espíritos do universo. Não. Ele colocou um tribunal em cada um deles. Isso com relação ao aspecto moral, ele estabeleceu leis, né, a regerem a vida moral e a vida física. Uma vez ultrapassados os limites dessa lei, gera-se uma consequência natural que visa trazer o espírito de volta, seja o equilíbrio com relação às questões materiais, seja o equilíbrio com relação às questões morais. Beleza? Então, a gente vai percebendo como tudo é muito claro, né? Como tudo é muito perfeito, como realmente tinha de ser vindo daquele que é a inteligência suprema. Depois, avançando um pouco, no próximo parágrafo, Denis diz assim: realmente, a ignorância é o mal soberano, de onde procedem todos os outros. Aqui, ignorância no sentido espiritual, né? Ignorância que é aquela cegueira, muitas vezes gerada pelas paixões, pelo egoísmo. Essa é a raiz de todos os outros males. Essa ignorância muitas vezes voluntária do espírito, né? Que não quer se abrir para as coisas divinas, que não quer ouvir a consciência, se revolta, se endurece, se cristaliza no egoísmo, gerando aí todos os outros males. Se o homem visse distintamente a consequência do seu modo de proceder, sua conduta seria outra. Conhecendo a lei moral e sua aplicação inevitável, não mais tentaria transgredi-la. Então, quanto mais ele vai conhecendo, mais difícil vai ser para ele transgredindo. Se mesmo conhecendo, ainda assim ele opta a transgredir, a sua responsabilidade se torna cada vez maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado, no sentido de quem sabe mais, quem já tem elementos de discernimento e ainda assim opta pelos caminhos equivocados, a sua responsabilidade é muito maior do que o espírito que está ensaiando ainda a razão e comete atos similares, mas não tinha discernimento sobre aquilo. Enquanto que o outro, já mais instruído, ainda opta por seguir esses caminhos e ele é muito mais responsável, né? Então a gente vai primeiro conhecendo mais dessa lei, para incorporando ela e naturalmente mudando o nosso proceder, entendendo o quanto é despropositado seguir aqueles caminhos, que vamos entendendo, né? Tendo a certeza, são caminhos de sofrimento, são caminhos de decepção, são curvas desnecessárias que a gente vai fazendo na evolução, dores desnecessárias que vamos criando em nosso processo de evolução. Essas ideias novas fortalecem ainda mais os laços que nos unem à grande família das almas. Encarnadas ou desencarnadas, todas as almas são irmãs, geradas pela grande mãe a natureza e por seu pai comum que é Deus, elas perseguem destinos análogos, devendo-se todas um mútuo auxílio. Então essa visão ampliada que o Espiritismo nos dá vai fazendo-nos realmente compreender essa lei de solidariedade universal. Eu vou entendendo que as lutas provacionais, expiatórias que o outro está passando, são as que eu já passei, as que eu irei passar, ou as que eu estou passando também. Assim como os espíritos superiores nos ampararam, têm nos amparado, a gente vai aprendendo a estender a mão também para aqueles que estão ali em lutas maiores. A gente vai entendendo melhor o nosso papel nesse todo. Na mesma medida em que somos tão amparados, vamos despertando para a necessidade de amparar também. Porque é assim que vai se dando a evolução, né? Vamos nos sentindo realmente irmanados como filhos do mesmo pai, como tendo a mesma origem, a mesma finalidade, apenas em etapas diferentes da caminhada, conforme os avanços, as escolhas e os caminhos trilhados por cada um até ali. Por vezes, protegidas e protetoras, coadjuvam-se na marcha do progresso e, pelos serviços prestados, pelas provas passadas em comum, fazem desabrochar em si os sentimentos de fraternidade e de amor, que são uma das condições da vida superior, uma das modalidades da existência feliz. Então, quanto mais o espírito cresce, mais ele vai ampliando os seus laços,
mais ele vai irmanando-se com outros corações, realmente ampliando a sua família espiritual, até a condição de um espírito puro que realmente já ama todos os seres, né? Com esse amor incondicional, com esse amor que reflete mesmo o amor divino. Então, a gente pode medir também a evolução de um espírito pelo número de corações aos quais ele já está vinculado, aos quais ele influencia beneficamente. Quanto mais ele sobe, mais rico é o seu tesouro de amizades, de simpatias, né, de corações a ele atrelados. Né? Mais amigos ele já granjeou. É assim que Jesus orienta no Evangelho, né? Granjeai amigos. Essa é uma das finalidades também da evolução, né? Esses laços misteriosos dos afetos da alma que nos conduzem a Deus, como está lá no livro Boa Nova. Os laços que nos prendem aos irmãos do espaço ligam-nos mais estreitamente ainda aos habitantes da Terra. Todos os homens, desde o mais selvagem até o mais civilizado, então de todas as culturas, etnias, povos aqui da Terra, né? São espíritos semelhantes pela origem e pelo fim que têm de atingir. Eis aqui o princípio máximo de igualdade, em sentido espiritual. Origem em comum, finalidade a mesma. Essa é a ideia de igualdade, né? Não de uma igualdade absoluta na matéria, aqui, de condições materiais, que não seria possível. Pela própria diferença dos espíritos em termos evolutivos, tendências, hábitos, qualidades e habilidades já construídos, bem como as necessidades reencarnatórias. É preciso uma certa desigualdade de condições aqui, de experiências, né? Ora eu venho numa condição de subalternidade, ora numa posição de autoridade, ora eu venho com mais recursos materiais, ora com menos. É claro que existem excessos, desequilíbrios realmente muito grandes em termos de desigualdades, por exemplo, a fome, a miséria, que aí são fruto do egoísmo humano. Que aí realmente são coisas a serem ajustadas. Agora, esperar uma igualdade absoluta seria inviável, seria utópico, impossível, porque, primeiro, pela diferença dos espíritos, evolutivo, qualidades, habilidades, hábitos, vícios construídos ao longo dos séculos. Segundo, pelas próprias necessidades reencarnatórias e evolutivas. Então, o grande princípio de igualdade é a igualdade perante Deus, a igualdade de origem e destino. Todos somos espíritos, criados da mesma maneira por Deus, com a mesma destinação, independentemente de qual seja a nossa circunstância atual. Então, em seu conjunto, constitui uma sociedade cujos membros são solidários e na qual cada um, trabalhando pelo seu melhoramento particular, participa do progresso e do bem geral. Então aqui que está a ideia. Essa diversidade, ela se compõe numa unidade, em que cada um, no papel que lhe cabe, contribui para o todo. Percebem? A ideia aí da igualdade, todos somos iguais perante Deus, no sentido que temos a mesma origem, mesma destinação, mesmos potenciais a construir, mas estamos diferentes, em condições diferentes, pela própria trajetória já percorrida espiritualmente, pelas necessidades evolutivas, mas cada um, fazendo a parte que lhe cabe, compõe esse todo, né? Em que o progresso individual contribui para o progresso geral ajuda no progresso individual de cada um. A lei de justiça, não sendo mais que a resultante dos atos, o encadeamento dos efeitos e das causas, explica-nos por que tantos males afligem a humanidade. A história da Terra é uma urdidura de homicídios e de iniquidades. Então, por que a nossa humanidade terrestre é ainda tão sofredora, tem ainda tantos dramas? É só olhar o pretérito e ver que a nossa história é ainda uma história muito marcada, né? Por lutas, por guerras, por sangue, por lágrimas, por revoltas, rebeldias, egoísmo, etc. A gente está caminhando progressivamente, e já avançamos bem quando comparamos com o pretérito, há ainda muito por ser feito, mas está aí o encadeamento natural, né, da justiça divina. Quanto mais progredirmos, quanto mais passarmos a nos reger enquanto indivíduos e sociedades pelo bem, pelo amor, pela indulgência, mais promissor será o futuro em termos de harmonia, de fraternidade, realmente podermos entrar, né, na condição de um mundo regenerado, depois de um mundo realmente mais ditoso, porque é o progresso inexorável dos seres e das sociedades, né, da humanidade como um todo.
Mais adiante, nesse parágrafo ainda ele prossegue: as gerações são solidárias através dos tempos. Vapores de suas paixões envolvem-nas e seguem-nas até ficarem completamente purificadas. Então, os Espíritos nos dirão, no Livro dos Espíritos, que as sociedades são como que individualidades coletivas. Então, os equívocos coletivos de um determinado povo vão repercutir também na trajetória, na história daquele povo, em consequências naturais, até que eles se reabilitem, né? Assim como também as qualidades de um determinado povo vão repercutindo no seu futuro, na construção de novas habilidades, em possibilidades que vão se ampliando para aquela individualidade coletiva que é cada agrupamento, que é cada povo. Essa consideração faz-nos sentir mais intensamente ainda a necessidade de melhorar o meio social, esclarecendo os nossos semelhantes sobre a causa dos males comuns e criando em torno de nós, por esforços coletivos, uma atmosfera mais sã e mais pura. Porque se eu crio, né, pela educação, por leis mais justas, mais equânimes, se eu crio um meio melhor, os indivíduos ali serão também, receberão a influência benéfica desse meio melhor. Mas claro, esse meio melhor só poderá se manter se os indivíduos se renovarem também. Por isso que o fundamental compromisso com a melhoria de cada indivíduo, cada um de nós a melhoria de nós mesmos, e também o compromisso para que aperfeiçoemos o meio em que estamos, pela educação, né? por leis mais justas, mais equânimes, pela fraternidade, pela caridade. Então, melhoramento do indivíduo, melhoramento do meio, dessa composição o progresso se dá em todas as frentes da melhor maneira possível. Enfim, o homem deve aprender a medir o alcance de seus atos, a extensão de sua responsabilidade, a sacudir essa indiferença que fecunda as misérias sociais e envenena moralmente este planeta. Então ele precisa, cada ser humano, né, reconhecer o alcance dos seus atos, do seu egoísmo, da sua indiferença, né, da sua corrupção, para que ele ajude então a sanear o meio, o planeta como um todo, a psicosfera do planeta como um todo, a partir do seu proceder. Por isso, não há como falar aqui de lei de justiça desatrelada da responsabilidade que cada espírito vai tendo e que vai sendo ampliada na medida em que se torna cada vez mais consciente, na medida em que entende esse grande princípio de igualdade que nos faz iguais perante Deus em termos de origem e destinação, que nos faz todos sujeitos à mesma lei de justiça, que é equânime, né, que é perfeitamente justa. Não há como desatrelar tudo isso também da solidariedade, em que uns nos auxiliamos uns aos outros mutuamente no processo evolutivo, uns dependemos uns dos outros. Por isso está tudo conectado, né? E é o título do capítulo. Justiça, solidariedade, responsabilidade, igualdade, tudo se entrelaça numa coisa só. Mais adiante ainda, né, nesse parágrafo, na última parte, é preciso também todos saberem que o império do mal não é eterno, que a justiça não é uma palavra vã, pois ela governa os mundos e, sob o seu nível poderoso, todas as almas se curvam na vida futura, todas as resistências e rebeliões se anulam. Então, por mais que a justiça humana seja falha, há uma justiça indefectível e que não é inclemente, pelo contrário, tem também a misericórdia a lhe acompanhar. É lei de justiça, amor e caridade. Então, sabendo disso, nos tornamos mais conscientes do nosso papel, da necessidade da nossa transformação e mais compassivos também para com os outros, né? Não nos revoltamos porque entendemos que a justiça de Deus a todos alcançará, conduzirá, regenerará e vamos fazendo a nossa parte, né? A justiça não é uma palavra vã, o mundo não está a Deus dará, digamos assim, ou melhor, ou está, né? Conforme a justiça divina, Deus dará por meio das suas leis a cada um segundo as suas obras, mas o mundo não está aí ao sabor do acaso, das ondas, das tempestades, né, ou simplesmente da sorte, não. Existem leis a presidirem tudo, né? Da ideia superior de justiça dimanam, portanto, a igualdade, a solidariedade
e a responsabilidade dos seres. É o que a gente acabou de falar, está tudo interconectado. Igualdade, solidariedade e responsabilidade dos seres. Esses princípios unem-se e fundem-se em um todo, em uma lei única que domina e rege o universo inteiro, o progresso na liberdade. Olha que feliz e bela síntese aqui de Denis, né? O que é essa lei onde todos esses princípios se fundem? Igualdade, solidariedade e responsabilidade é o progresso na liberdade. Porque sem liberdade não haveria progredir, seríamos autômatos, seríamos robôs. Não existiria responsabilidade se não tivéssemos a liberdade de agir, o livre-arbítrio. E, portanto, não teria progresso, porque seríamos simplesmente máquinas, autômatos. Então, é progresso na liberdade. O progresso nasce do uso cada vez mais adequado, solidário da liberdade, a partir do entendimento do princípio de igualdade, que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, com origem e destinação comuns, apenas em etapas diferentes. Tudo se entrelaça, então, fundindo-se nesse princípio. Progresso na liberdade. Quanto mais o espírito progride, melhor usa a sua liberdade, tendo em vista a solidariedade e sob a compreensão da igualdade. E assim vai num processo crescente, numa espiral crescente, né? E tudo isso, então, sob a regência das leis divinas, dessa grande lei de justiça. Ainda nesse parágrafo mais adiante, nessa imensidade, onde tudo é regido por leis sábias e profundas, onde a equidade se mostra mesmo nos menores detalhes, onde nenhum ato útil fica sem proveito, nenhuma falta sem castigo, ou poderíamos dizer, sem consequências naturais, nenhum sofrimento sem compensação, o ser sente-se ligado a tudo que vive. Então, num universo, né, diante de uma perspectiva em que tudo está tão perfeitamente conectado, encadeado, a gente passa a sentir parte disso tudo, conectado a isso tudo e a todos esses seres envolvidos na epopeia da criação, da evolução. Trabalhando para si e para todos, desenvolve livremente suas forças. O progresso na liberdade, como disse Denis, né? Desenvolve livremente as suas forças, vê aumentarem as suas luzes e multiplicarem a sua felicidade. Então, sentindo-se parte disso tudo, pela compreensão da igualdade perante a justiça divina e pela solidariedade que sente, então, a envolvê-lo, pelo apoio da espiritualidade, pela misericórdia com que Deus nos envolve e pela liberdade que cada vez mais compreende e melhor utiliza pelo discernimento, pela consciência que vai ganhando, ele trabalha para si e para todos e sente, então, as suas forças se desenvolverem, as suas luzes aumentarem e multiplicarem a sua felicidade, as suas possibilidades no infinito da criação. Essa é a conclusão aqui muito bela, muito sublime de Leon Denis neste capítulo, tão fascinante. Há ainda aqui um parágrafo em que ele faz uma comparação com essa visão que nos é apresentada com as outras perspectivas, né, que o materialismo apresenta, tão estreitas, tão mesquinhas quando comparadas com toda essa grandiosidade que se nos abre a partir da luz espírita aqui, dos conhecimentos, né, dessas leis morais e espirituais. Então é isso, pessoal, que possamos cada um de nós meditar nessa nossa inserção nesse todo, né, na lei de igualdade, de solidariedade, de responsabilidade, de liberdade, tudo isso sob essa grande lei ordenadora da vida moral, que é a justiça divina. Que façamos a nossa parte nesse todo, para que ganhemos cada vez mais autonomia e compreensão do quadro sublime da obra de Deus. Ficamos por aqui neste capítulo, voltamos no próximo, se Deus quiser. Um grande abraço para todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos comentários de vocês. Vamos seguindo juntos nesta jornada. Até o próximo capítulo.